Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu tô aqui para falar da nova temporada de Ginny e Georgia. A terceira estreou agora nessa quinta-feira na Netflix e assim, gente, foi a melhor de todas. Eu tô completamente obcecada e triste por ter acabado, porque eu já maratonei tudo em tipo um dia praticamente. E é claro que eu tive que vir aqui comentar com vocês. Uma coisa importante de falar é que esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a terceira temporada completa até o final, porque ainda lá tem muita reviravolta, então assistam e depois voltem pra cá, hein? Outro PS antes da gente começar é que eu tô postando vários vídeos sobre isso lá nas minhas outras redes, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, e eu também posto bem mais conteúdo por lá, né? Então já vão me seguir. Eu vou começar falando que Ginny e Georgia nunca foi uma das minhas séries favoritas, eu sempre gostei de assistir, mas nunca fui apaixonada, só que depois dessa terceira, gente, eu acho que ela entrou pra lista das minhas favoritas, porque agora eu tô super ansiosa pela quarta temporada, que inclusive já foi confirmada pela Netflix, ok? E assim, no último episódio da segunda temporada, a gente já tinha visto que a Georgia tinha sido presa na noite do seu casamento, então nós já sabíamos que todo o enredo dessa terceira seria ao redor disso, né? A Netflix já tinha divulgado algumas fotos, eu vou deixar elas aqui pra vocês, da Georgia atrás das grades, da Ginny, do irmão dela. Então a gente já sabia um pouquinho do que iria acontecer, mas nada tão profundo. E eu vou falar uma coisa, gente, o tanto de plot que tem nessa temporada, eu fiquei super chocada e amei muito. No total, a temporada tem 10 capítulos, assim como as outras duas, só que os 5 primeiros são bem mais leves, digamos, todo o clima tá tenso, mas não tem muito plot e tudo mais, só que a partir dos 5 começam várias reviravoltas, muito mais tensão, e a gente vai descobrindo as coisas e ficando de boca aberta. Eu tenho que falar da minha maior decepção dessa temporada, que foi o Paul, o ex-marido da Georgia. Para quem viu até o final sabe o que acontece, porque no começo ela já tinha contado uns segredos pra ele, né, e ele falou: não, eu casei com ela, eu fiz um juramento, eu sou um homem de bem, vou ficar com ela até o final. Pois então, não ficou, gente, eu não entendi, porque, tipo, no começo ele tava todo assim, e aí depois, porque aquele secretário insuportável dele, eu não vi a hora de tirarem esse cara da série, ainda bem que no final ele foi demitido, porque ele foi falar uma coisa da Georgia que ele nem levou provas, ele só falou: não, a Georgia matou os últimos maridos, mas cadê as provas? Daí, só por causa disso, o Paul separou dela, né, saiu de casa primeiramente, depois a Georgia tenta dar um golpe na barriga nele pra ele voltar, ele volta, mas depois acaba descobrindo que não era verdade, e ele pede divórcio, e assim, muita decepção, tá? Porque ele abandonou ela no meio do julgamento. Eu achei um babaca total, e na última cena ele ainda joga tudo pra cima dela, com certeza eu acho que ele tava meio, né, alcoolizado, mas ele desabou tudo em cima dela, falou mal, e ela foi lá se desculpar. Eu fiquei tipo: pô, quem é você? Eu achava que você era o homem perfeito, o marido que eu sonhava em ter, e você foi lá e fez isso? Ai, ok, que a Georgia tinha muitos segredos e era coisas pesadas, que ela tava sendo julgada e tal. Só que, mano, ele não tinha provas. Ninguém tem provas do que aconteceu. Ele devia acreditar nela, né? E tipo assim, se fosse abandonar ela, se ele tivesse um pouco de consideração, ele abandonaria ela depois do julgamento, né? Se ela fosse condenada ou não, mas não no meio do negócio, ele só pensou na sua carreira. Enfim, minha maior decepção. E falando em homens, tá? O Joe, meus queridos, no começo, eu sempre shippei a Georgia com o Paul, porque pra mim ele era the man. Só que nessa temporada, meus queridos, a gente viu que o Joe, na verdade, é o the man. E, inclusive, no final, a Georgia ainda assumiu todos os crimes pra ele, e ele foi lá e falou: não ligo, e beijou ela. Nossa, que sabor! Que sabor que agora a Georgia vai ter um homem assim que aceita ela, mesmo sendo a criminosa que ela é. E eu vou aproveitar essa história de criminosa pra falar que, eu não sei vocês, mas a Ana passa o pano pra todos os crimes da Georgia. E digo mais, os homens que ela levou de arrasta pra cima, eles mereciam. O mundo não perdeu nada sem eles. E o último homem, que era marido lá da vizinha, a ruiva, gente, ele ia morrer de qualquer jeito. Tipo assim, ele já tava em estado terminal.
ela fez um favor, ok, tinha que se despedir. Gente, mas ele ia morrer de qualquer jeito, ele poderia morrer no dia seguinte sem avisar ninguém. Então eu passo pano pra todos os crimes, tá? Mas agora falando um pouquinho dos filhos da Georgia, que são a Ginny e o Austin, a atriz da Ginny já tinha dado várias entrevistas falando que a gente ia ver a Ginny como nós nunca vimos antes e que ela passaria por uma troca muito grande com a Georgia. E depois que eu assisti a temporada inteira, eu entendi o que ela quis dizer. Porque assim, a Georgia, ela sempre foi a responsável, que protegia ali, e a Ginny sempre foi mais assim, rebelde e tal. Só que nessa temporada, com a Georgia sendo presa, a Ginny teve que assumir o comando da família, né? Então ela foi lá e teve meio que o dever de proteger. Ela cuidou do seu irmãozinho, ela no final, ela fez tudo para que a Georgia fosse inocentada, ela protegeu a mãe. E também eu tenho que comentar, viu? A Ginny, no começo da primeira temporada, eu achava ela uma personagem insuportável, porque ela era muito rebelde e tal, só que agora ela tá outra pessoa, muito mais madura, o que uma terapia não faz, né? Porque a Ginny começou a terapia, eu acho que na segunda temporada, e nessa terceira a gente já vê que ela amadureceu muito, tá? Ela melhorou bastante, principalmente em relação aos seus traumas. Na segunda temporada a gente tinha visto que a Ginny se queimava, né? E agora, mesmo com o mundo caindo em cima dela, ela conseguiu se controlar. Graças à terapia deu tudo certo. E também vamos ter que falar do pote da Ginny. Gente, o que foi isso? Ela grávida. Eu não tava esperando. Quando eu vi, eu dei um surto de, assim, não saber o que fazer, porque eu tava muito chocada. E ela, sinceramente, reagiu muito bem, tá? Porque ela ficou nervosa ali, mas ela não surtou, ela não se machucou nem nada, não bebeu. Ela foi pedir ajuda pra mãe e ela conseguiu pensar racionalmente e tomar uma decisão, sabe? E a Ginny foi muito madura, porque quando o namorado dela, aquele Wolf, que eu não passo o pano pra ele, porque no começo eu achava que ele era, divo, ele protegendo ela naquela festa lá, dos babacas xingando a mãe dela. Só que depois daquela reação dele, eu entendo que ele ficou nervoso. Mas, enfim. E a Ginny foi lá, depois que ela já tinha feito, né, já tinha tirado o bebê, o cara foi falar com ela e ela foi super madura, gente. Se fosse eu teria falado milhões de coisas na cara do cara. Só que ela falou, não, tá tudo bem, eu sei que você ficou nervoso, mas eu acho que a gente não tem que continuar. Eu fiquei, gente, quem é você e o que você fez com a Ginny do começo? Eu, sinceramente, só tenho elogios pra essa personagem porque ela cresceu muito e eu tô bastante ansiosa em ver o que vai acontecer com ela nos próximos capítulos. Falando em choques, outro que eu tive foi bem no finalzinho do julgamento com o Austin dedurando o pai dele, porque assim, não sou a maior fã do Austin, acho ele um menino mais ou menos, um personagem mais ou menos, e ali eu jurava que ele ia dedurar a Georgia, tá? Ou pelo menos a mulher do cara, a vizinha ruiva lá. E aí quando ele falou o pai dele, eu fiquei... Gente, o que foi isso? Me pegou muito de surpresa. Eu realmente fiquei de boca aberta, eu não tava esperando. E aí depois a gente descobre que foi tudo manipulação da Ginny pra tirar a mãe dela da cadeia. E eu achei o mínimo, tá? Porque depois da mãe dela ter feito o que fez pra proteger ela e ela não tivesse movido alguns pauzinhos ali pra ajudar, eu ficaria chateada. Só que o Austin me surpreendeu, tá? Ele é um menino que, acho meio chatinho, meio entediado. Só que eu acho que nessa quarta temporada eles vão focar muito no Austin, porque no último episódio a gente vê que ele sente saudade do pai, né? Que ele fica rebelde com a Ginny. Então agora eu acho que vai focar bastante nele e nesses problemas que tudo isso gerou, né? Afinal, ele viu a mãe sendo presa, ele atirou na mãe, ele denunciou o pai dele. Agora falando dos personagens mais secundários, eu fiz um vídeo na Rede Vizinha falando da Max, porque até o quinto episódio eu não tava suportando ela. Sério, ela sabia que o Marcos estava em depressão e ela ia lá e falava, ai Marcos, você acha que eu tenho que chamar a menina pra sair? Ela só falava dela. E aí eu fiquei com um pouco de ranço. Só que depois do quinto episódio, ela é muito mais desenvolvida. Então a gente vê que as meninas estão ali excluindo ela por falarem, a Max é muito dramática, eu não quero que ela fique sabendo. Só que a gente entende bem mais a visão da personagem. Inclusive, a gente tem muitos flashbacks dela na infância, né, com o Marcos. E eu quero que nessa quarta temporada tenham muito mais flashbacks dos personagens secundários, porque eu achei que isso enriqueceu bastante a história.
mas a gente entendeu bem mais o lado da Max, que ela é uma pessoa que ela gosta de se expressar, gosta de falar, mas ela se importa muito com os amigos. Então no último episódio eu mudei completamente de opinião. Tô levando um pouquinho de hate lá na rede vizinha. Tá dividido, né, nesse vídeo. Tem gente me apoiando, tem gente, assim, tacando hate porque ama a Max. Mas, gente, eu falei só até o 5º episódio. Depois a gente viu outras coisas que mudaram a minha cabeça e fiquei com dozinha dela no final. E além dela, nós temos a Abby, que é aquela amiga ruiva da Ginny. Eu gostei muito do plot, né, se podemos dizer assim, que ela teve, porque ela sempre saiu com caras muito babacas. Eu ficava, mulher, se valorize! E agora ela se apaixonou por uma mulher, ela tá descobrindo a sua sexualidade. Achei isso muito interessante, porque uma menina deu um beijo nela, na verdade, e aí ela ficou, gostei. Ela gostou e agora ela tá se descobrindo, tá saindo com uma garota super legal. E eu fiquei tão feliz que ela parou de sair com o macho, gente, vocês não têm ideia. No final das contas, a gente vê que o Marcos, ele é levado pra reabilitação, dá a entender que é isso, né? E assim, tô muito preocupada com ele porque eu gostei muito dele nessa temporada, achei ele muito maduro, de não, eu não vou ficar com a Ginny agora porque eu tenho que me resolver, ele protegendo ela, só que ele tem problemas com álcool realmente. E eu espero que esse personagem melhore, porque como disse a própria Georgia, ele tem muito potencial de se tornar um homão. No geral, eu amei muito essa terceira temporada, mais do que todas as outras, e agora eu tô muito triste porque eu maratonei tudo de uma vez. Essa série é muito boa e é muito interessante ver o desenvolvimento dela. No começo começou de um jeito completamente diferente e agora tá crescendo demais. Eu tô muito feliz que a 4ª temporada já foi renovada. Espero que seja tão boa quanto essa. Eu amei. E eu sempre dou estrelinhas do Letterboxd no final dos meus vídeos, que vai até 5, né? E pra essa temporada eu dou 5, tá? Com certeza, 0 defeitos. Eu amei cada segundo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Assistiram, gostaram, concordam comigo? Deixem aí nos comentários e vamos conversar. E foi isso, até o próximo vídeo.